Comecei a te gravar agora. Não? Lá no Porto Dias tem bastante dele. Pois é, lá não. Parece ser difícil, mas não é tão difícil assim, né? Não, não é um bom ventilador. Não tem tantos recursos como outros, mas não é um ventilador ruim, não. Vamos lá, roteiro tá aqui. Esse roteiro eu quero aqui, eu quero o ventilador do outro lado. Você eu quero mais curto. Beleza. Você sai daí de trás. Você sai daí também. Deixando tudo bem configuradinho, bonitinho. Beleza. Vamos lá. Conseguindo ver legal aí? Tô. Show. Vamos ligar aqui nossa máquina. Deixar tudo filé. Prontinho. Deixa eu aumentar um pouquinho mais isso aqui. Voltar os parâmetros aqui. Pico. Platô. Saturação. Volume minuto inspirado. Volume expirado. Volume ex. Tempo. Vai pra festa Razão. amanhã, vai. Pois é. Tô vendo como é que eu vou fazer. Tenho tanto compromisso que tu não tem ideia de como é que eu tô com a cabeça a mil. Maluca. É, tá pegando, mas graças a Deus, graças a Deus. Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho mais essa frequência. A gente visualizar mais. Deixar uns gráficozinhos maiores. Refresca a minha cabeça. Pronto. Conseguindo ver legal aí? Tô. Beleza, então tá. A gente vai adotar um método, tá? Onde nós vamos trabalhar direto já dentro da simulação da ventilação mecânica, tá? Tá. Para tudo ir fazendo mais sentido, tá bom? Tá. E algumas coisas aqui eu vou abrir aqui um Paint pra gente fazer alguns resuminhos, tá? Então, falando de resumos, por acaso tu tens algum fone que conecte aí? Tenho. Deixa eu pegar aqui. Testa o fone, bora ver. Bora ver. Pois é. Passa de noite assim. Quer dizer que tu tá morando na doca, né? Rega, a senhora é Tô. poderosa mesmo, né? É doido. Comprou um apartamento aí pra ti, foi? Não, a gente tinha aqui apartamento. Já tinha, é? Fica aí, né? Quando precisa. Já. Agora eu Ei, tu precisei. vai amanhã na festa da Inova? Vou lá, que o Johnny cobrou todo mundo pra ir, Tô, né? top, tem que ir. Ele vai ficar mordido comigo. Ah, Ele não sabe. Talvez eu não vá. Ele me mete pra eu fazer as coisas e quer que eu me vire, ó. Tá pra ali, eu tô com um ventilador mecânico em casa. Deixa eu te mostrar, peraí. Fica aí. é Não tô te mesmo, é? ouvindo, peraí. Meu Deus.
Que tal, não? Um midro, é? Um midro. Viu aí? O que tá fazendo com esse ventilador na tua Menina, é a casa? cor do Johnny. Johnny tava lá trabalhando que nem um doido, né? Hoje. Aí Johnny, onde tu tá? Tá aqui. Olha, bora ali comigo. Ver um ventilador. Eu, tá. Aí ele foi, me pegou lá na UTI, a gente foi lá na Macedo Hospitalar. Bora lá, volta ver o ventilador, bora. Aí chegou lá e tal. Comecei a olhar o ventilador. Aí o seu Macedo, que é o dono de lá. Johnny, já explicou pro Walter como é que vai ser na segunda-feira? Eu só olhei pra cara do Johnny O que é que assim. tem segunda-feira, hein? Aí ele, não, já falei, tal. Pois é, Walter, olha, a gente vai chegar lá umas 9 horas da manhã, tá? Daí a gente faz a demonstração, só que seria bom também que fizesse para o pessoal da tarde, depois para o pessoal da noite e tal. Aí eu só ouvindo, né? Tá bom, tudo bem. Aí eu, Johnny, onde foi que tu me meteu já? O que é que eu tô fazendo aqui? Aí Johnny, não, tu vai dar um treinamento lá na Beneficente Português aí, uma demonstração para esse Meu ventilador, para Deus. ver se tu consegue vender pro seu Macedo. Eu falei, é. Aí eu falei, ó, seu Macedo, eu vou lá, mas eu quero 5% da venda. Ele, ei, esse departamento é outro. Eu falei, É midro, é? Isso daí? não, cara. É uma marca nova. Eu já dei uma brincada nele lá na Macedo. Cara, ele tem umas funções muito boas, viu? Melhor que os ventiladores que a gente tem no Porto Dias. É mesmo? É. Ele serve também para transporte, entende? Ele trabalha com turbina, então ele nem precisa para ciclar, ele nem precisa de nenhuma fonte de gás, nada. Olha só. Pois é. Diferentão, né? Diferentão. Vamos começar? Bora. Vamos começar. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Pronto, olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai passar um resumo, né? Uma recapitulação de coisas que a gente já falou. Mas é bom a gente fazer esse feedback para que volte a ficar mais fresco, né, na nossa cabeça. Olha, ficou legal agora, sem ruído, viu? Melhorou com fone. Ficou bom? Ficou bom. O fone é um fone, né? É, eu tenho fone, né? Esse é top. Mas pode. Quem pode. Então, olha só. De acordo com o nosso roteiro, a primeira parte que a gente tinha discutido foi sobre os 10 passos para uma admissão segura, né? Tipo assim, vou receber um paciente em ventilação. Tem um monte de coisa que antes disso a gente tem que se preocupar. Então, bora recapitular aqui. Então, a primeira delas, AMBU, né? Verificar se a gente tem AMBU no leito, se ele está completo, em bom uso, se tem fluxômetro, se tem umidificador, enfim, se tem tudo, né, que é inerente a ele, silicone, beleza. Depois disso, nós falamos da régua, né, montagem da régua. Falamos sobre os gases que tem na régua, né, o verde, oxigênio, amarelo ar comprimido, cinza, vácuo e alguns têm o NO2, né, que é azul, que é um vaso, um broncodilatador, na verdade, né? Eu fico falando vasodilatador. Não deixa de ser, mas é um broncodilatador, tá? E a gente falou sobre algumas diferenças dessas montagens de réguas dependendo das instituições. Tem algumas réguas que elas são montadas de forma mais comum, habitual, que utiliza aqueles relógios, né, em cada mangueira, que são os manômetros, mas a gente vai falar sobre eles já. E tem outras instituições que não. Por exemplo, no Porto Dias a gente quase não usa manômetro, a gente usa umas peças de adaptação para cada tipo de mangueira. Então o O2 tem uma peça específica, o ar comprimido tem uma específica, tá? O vácuo tem uma específica. Se tu trocar, elas não vão encaixar nas mangueiras. E elas são válvulas de engate rápido. Tu conecta ela na mangueira, coloca na parede, dá uma porradinha assim, puf, aí ela encaixa, tá? Tem essa possibilidade, a gente tem que saber. Depois disso, nós falamos sobre kits, né?
Kits de aspiração. Se a gente está pensando em pacientes em ventilação mecânica, tu tem que verificar se tu tem kits de aspiração disponível. Tu não pode ter pacientes em ventilação mecânica no UTI sem kits disponíveis. É um risco muito grande. Tem que ter domínio desse fluxo dos kits, onde ficam guardados. Se por acaso você precisar de mais, como é que é o fluxo, né, de reposição que a gente tem que solicitar. Então, tudo isso a gente tem que ter domínio. Depois disso, nós falamos de... Deixa eu ver aqui. Tá. Falamos dos frascos, né? Os frascos de aspiração. Basicamente, a gente, de forma mais comum, vê dois. Ou tu tem frascos a ar comprimido ou a vácuo, né? Mas existe um outro tipo de frasco que não é tão comum, mas ele existe, que é o frasco com o fluxo do oxigênio. Então, para aspiração, tu vai ter frascos amarelos, que são de ar comprimido, que são péssimos, tá? Porque eles causam dispersão de aerossol, nem deveriam ser usados para esse fim, nem deveriam existir, mas é comum, tá bom? O frasco do O2, que é verde, ele também causa dispersão, tá? Então também é péssimo e ainda consegue ser pior, porque tu vais usar um gás medicinal altamente caro para um fim que não deveria, né? Mas há essa possibilidade, existe esse frasco de aspiração com o oxigênio, tá? E tem o melhor de todos, sem sombra de dúvidas, que é o cinza, que é o a vácuo, tá? Que não causa dispersão, não é barulhento, enfim. Se sempre você puder optar, opte sempre pelo frasco a vácuo, tá bom? Depois disso, a gente vai olhar para o ventilador, tá? Principalmente para a parte de trás dele. Por quê? Nesse momento, tu vais te questionar ou vai tentar verificar na tua máquina como ela funciona. Se ela funciona com uma mangueira, se ela funciona com duas mangueiras, ou se ela é igual a esse ventilador aqui que consegue funcionar só com a turbina dele, sem nada, tá? Ele já consegue capta ciclar. o oxigênio do... Ele fica a 21%. Os gases do... tá, ele fica... Se o paciente precisar de mais, aí eu vou ter que obrigatoriamente conectar uma mangueira de oxigênio nele, tá? Tem a opção, tem a opção, tá bom? E esses ventiladores, após você verificar como é que eles funcionam, você tem que ter um bom equilíbrio dos gases, né? Então, por isso é importante os manômetros, tá? Os manômetros, que são aqueles relógios para que a gente consiga equilibrar esses gases. Conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Beleza. Então, lembrando, né, essas válvulas redutoras também pode ser chamada assim, ou manômetros. Eles são uma peça muito importante para que haja equilíbrio. Então, geralmente ele é um reloginho, né, e tem vários números lá, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem várias numerações. E geralmente a gente tenta deixar a pressão do gás em torno de 5 a 6, mais comum em 5, tá? Então é muito importante, por exemplo, eu tenho um ventilador que trabalha com o gás O2 e o gás ar comprimido. É importante que nos dois manômetros você deixe os dois certinho apontando para o mesmo número, tá? É aquele bar, né? Como assim, bar? Não é 5 bar, 6 bar. Tem uma unidade que eu não lembro, tá? Mas é uma unidade de pressão lá. Nem sei se é de pressão, mas enfim. Acho que não sei se é barométrica, sei lá. Enfim, não sei. Posso estar falando bobagem aqui. Mas geralmente a gente deixa em torno de 5, tá? Um macete aí. E isso é tão importante, que tem alguns ventiladores mecânicos que sequer conseguem ciclar se houver desequilíbrio desses gases, tá? Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio. Walter, mas no meu hospital a gente não trabalha com manômetro. A gente conecta direto na parede.
Então lembra, para o bom funcionamento tem que ter equilíbrio. Se tu conectar direto na parede, a pressão vai ser máxima em todas as mangueiras. Vai estar equilibrado do Sim. mesmo jeito, só que agora tu não consegue mensurar aquilo, né? Então vai funcionar do mesmo jeito, tá ok? Daí tu passa a depender muito, muito, muito do bom funcionamento da rede de gases do hospital, tá? Depois disso, a gente tem que verificar, né, os cabos de energia do ventilador, tá bom? E o botão on e off dele, tá? Eu preciso verificar se esse meu ventilador mecânico tá cabeado e ele tá realmente numa tomada que tá saindo energia. Em algum local na tela do teu ventilador mecânico ele vai te mostrar se ele tá na tomada, se ele está carregando, se está usando a bateria interna dele. E isso às vezes passa batido e pode gerar muitos problemas. Às vezes tu vai com toda a boa vontade do mundo montar o teu ventilador mecânico, só que sem querer querendo, tu conecta ele numa tomada que não está funcionando. Tu conectou na tomada. Você achou o botão de liga e desliga dele. Liga ele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ligar. E se tu quiseres começar a ventilar o paciente, sabe o que vai acontecer? Ele vai ventilar. Porque ele possui uma bateria interna. Então tu vai achar que tudo está funcionando bem. Mas na verdade não está passando energia para ele e eventualmente essa energia vai acabar uma hora. Tá? Então é muito importante essa combinação aqui que você consiga verificar, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, já tem 7 passos. Tá? E o botão de liga e desliga, Walter? Não é meio bobeira tu falar que é importante eu achar isso? De forma alguma. Por quê? Porque os ventiladores mecânicos, de forma geral, né? Eles não podem ter esse botão de fácil acesso. Para evitar... Senão qualquer pessoa vai lá e... Exato. E assim, acidentalmente pode acontecer, né? A gente tem um fluxo de pessoas, mesmo na UTI, de movimentação muito grande. Tem o técnico, tem fisioterapeuta que faz mobilização, tem um enfermeiro, tem a própria equipe da limpeza, um médico e tal. Então todo mundo eventualmente pode sem querer esbarrar, tocar. E se for de fácil acesso, pode ter um acidente, né? O ventilador vir a desligar. Então por isso que alguns ventiladores têm um botão, inclusive escondido, né? Às vezes embutido para dentro do ventilador, tentando evitar esse tipo de problema, tá? Depois disso, onde eu já fiz tudo isso daí, já verifiquei que ele está energizado, liguei ele, tá? Eu preciso fazer a montagem dos dispositivos. Dispositivos e do circuito do ventilador mecânico. Aí o que a gente precisa recordar? Não existe uma forma única, tá? Eu poderia, mostrar uma foto aqui de um circuito de ventilador. Aqui é o circuito, aí depois a gente vem, ramo inspiratório, e aqui conecta o Y e tal, beleza. Aí tu pega, sei lá, um ventilador que nem o Inter 5, por exemplo. Meu Deus, um caos. Não sei nem pra onde vai isso. Pois é, o Inter 5 ele é diferente. Ele tem ali o circuito, mas tu vai ter que montar os copos, coletores, que em outros ventiladores não precisa, se o circuito for próprio, tá? Você vai ter que ajustar o sensor de pressão, que em outros ventiladores não precisa. Se tu trabalhares com outros ventiladores, como o ventilador Rafael, o Rafael possui, ele exige que para você ter um bom acompanhamento do fluxo e do volume, você ajuste nesse circuito um sensor de fluxo. E cada máquina vai ter a sua peculiaridade, vai ter o seu jeitinho. É como se tu tivesse ali pessoas usando roupas diferentes. Uma roupa que cabe num não vai caber no outro. Um gosta de se vestir de verde, o outro gosta de se vestir de amarelo, de preto. Cada um vai ter um jeito, cada um vai ter uma forma de montar. Pode falar.
esse drag, ele tem os coptozinhos, os coletores. Pelo menos lá, né? Uhum. Não sei se... Acho que é o circuito que é diferente. Ó, por Deve ser um exemplo, circuito uma aleatório. exigência que os ventiladores da Dräger têm, tá? E seria muito importante vocês se atentarem a isso, porque ninguém está ainda se atentando a isso e Uhum. vocês podem ter problemas. Já viu aonde que fica o sensor de fluxo da Dräger? Não, eu não mexi muito ainda nesse ventilador, não conheço muito ele. Pois é. É uma peça muito frágil, muito frágil. Ah, Então, tá. Eu já sei, eu sei. É o copinho que fica lá no. isso, de plástico, assim, Sim, tem transparente, né? que. Um plástico Tu duro. abre, tu abre, empurra Uhum, pra exatamente, poder, né? exatamente. Ele é muito frágil. Nossa, mas é muito frágil. Ele queima com muita facilidade, tá? Então, esses ventiladores da Dräger, eles exigem que a gente coloque um filtro barreira lá no ramo expiratório. O EPA. Exatamente. Para evitar que tenha esses problemas no sensor e tenha longevidade. Então tu percebe que cada tipo de ventilador mecânico vai ter o seu jeito, vai ter o seu Esse, tipo de esse, dispositivo. o EPA a gente coloca lá na entradazinha da traqueia, né? Ó, Nesse o ventilador EPA do tu vai drag. colocar aqui, ó, tá? Vou fazer aqui um desenho. Ele é meio Ó, diferente, aquele aqui ventilador. tu tem o ramo inspiratório, tá? Uhum. E aqui tu tens o ramo expiratório, tá bom? É tudo pra fora, né? Então aqui tu vai ter o circuito do ventilador mecânico. Ele é um pouco parecido com o Mindri, né? Pelo menos a parte de fora, né? Tá? Aqui, ó, tá o ventilador. Uhum. Tá o ventilador, tá o VM, tá bom? Uhum. Aqui tá o ventilador. Pra cá, na continuação ali. Aqui tem uma peça. Uhum. Pra cá é a continuação. Então, eu tenho um ramo inspiratório aqui. Vou botar um ezinho bem aqui Uhum. e o ezinho aqui, tá? O EPA, tu vais encaixar bem aqui, ó. Tchu, tchu, tchu. Lá na saída da máquina ali, na entrada da Uhum. máquina, na verdade, é aqui que tu vai encaixar o EPA, E aí tá? depois encaixa o filtro. Encaixa o filtro, depois encaixa a traqueinha nele, Não, né? tu não vai precisar. Olha, o filtro, tu não vai precisar. O filtro tá aqui dentro da máquina, ele fica aqui dentro, Ah, fica. tá? Ele fica embaixo, Hum, tá? Mas na máquina, tá bom? tá. Diferentão aí. É, o EPA, tu vai tirar esse circuito, Uhum. vai encaixar o EPA aqui, Sim. tá? Deixa eu pintar ele de vermelho. Uhum. Vai encaixar e depois tu pega o circuito e encaixa nele certinho que vai dar, É isso que eu tava falando. tá? Então é nessa região aqui que tu encaixa o EPA para dar Uhum. mais longevidade para os teus Uhum. sensores de fluxo, tá bom? Tá. Beleza? Uhum. Show. Ah, depois das montagens dos ventiladores mecânicos, a gente tem os testes de calibração, tá? Testes de calibração, que infelizmente eles são muito negligenciados pela equipe, Uhum. tá? Mas quando você calibra um ventilador mecânico, ele te dá inclusive alguns recursos extras, tá? Como o volume de compensação, tá? Então ele consegue calcular ali a complacência do circuito. E se você permitir, assim desejar, ele consegue fomentar um volume extra para compensar aquele volume de gás que vai ficar parado dentro da máquina. Entendeu? Então são Uhum. recursos interessantíssimos, né? Que tu só vai ter êxito se tu fizer os testes de calibração. Tá bom? Uhum. Quantos passos tem? 1, 2, 3, Dois, 4, 5, três, 6, 7, 8, 9. Beleza. 9 E passos. no último passo é a escolha do modo ventilatório inicial, tá bom? Então, Uhum. na escolha do modo ventilatório inicial, a gente tem que lembrar
que basicamente nós temos os melhores modos ditos como modos convencionais, tá bom? Então, quem são eles? Lembra? Volume VCV, controlado. tá? Que vai ser excelente para pacientes passivos. Uhum. Modo PCV, que vai também ser bom para pacientes passivos, mas também ativos. E o PSV, que vai ser excelente para pacientes predominantemente ativos. Então, você tem que analisar qual é a característica que o teu paciente está apresentando e, de acordo com a característica que ele tiver, você fazer a escolha do melhor modo ventilatório para assistência. Então, esses aqui são os 10 passos, tá? Os 10 passos para uma... E, Walter, agora a minha pergunta. Uhum. Acho que do nada eu tô igual a Asterita. Na pediatria, Walter. Então, no caso, se teoricamente, né? Porque o pessoal admite impressão controlada. Não seria melhor admitir volume controlado? Depende. Chega um paciente, normalmente o paciente, eu não fico na emergência, eu vou ficar amanhã, inclusive. Mas o paciente chega totalmente apagado, um bonecão. A criança chega lá, né, rebaixada. Vale a pena colocar a impressão controlada? Rebaixada, aí o médico faz um monte de droga para entubar. Eu vou te explicar por que em algumas situações não se ventilar volume, tá? Na PED, tá bom? Tá. É muito comum, tá? Comum a gente ter situações de vazamento durante a ventilação em pediatria, tá? Geralmente os cuffs ali ficam desinsuflados, tá? Como é que ficam os cuffs lá na tua UTI? Fica insuflado ou desinsuflado? Eu ainda não fui muito pra UTI lá, mas eu tenho, na verdade, só tem um tracostomizado lá que tá na unidade de internação até, que a gente trocou, ela tinha uma tráqueo sem cuff, é externo, né? Quantos anos? E aí tem 7 anos. Tá lá na unidade de internação. Veio por causa de uma pneumonia. Aí tava com uma traque sem cuff, só que tava fazendo micro broncoaspiração, porque não tem gerenciamento de saliva, né? Entendi. É só salivar a secreção dela. E aí a gente indicou uma com cuff. Entendi. E aí ela tá lá com a gente. Veio por uma coisa e acabou ficando por outra coisa, né? Mas a gente não tem ainda pacientes assim, tá customizados lá na UTI. Só entuba, mas aí logo é feita. Logo é estubado, né? Entendi. É muita asma. O que acontece é o seguinte, quando você ventila a volume, você vai ter que escolher um volume na máquina, né? Eu quero, sei lá, tantos ml. E assim ela vai fazer, tá? Se você ventila um NEO, um PED, e muitas vezes o tubo não tem cuff, ou então quando tem cuff, os médicos não insuflam, porque a via aérea já é mais estreita, tá? Então, para evitar lesões ali, eles evitam insuflar o cuff, tá? E isso faz com que haja situações onde vai ter escape de ar, vazamento de ar. Se você ventilar volume em situações de escape, você vai estar sendo enganada. Porque tu vai colocar um volume, mas na verdade, em virtude do escape, parte dele não vai participar efetivamente vai se perder, da droga. né? Exatamente. Quando você ventilar, a pressão é diferente. Por que é diferente? Porque agora tá controlando a máquina ela vai correr atrás da pressão. Então vamos imaginar que tu tem um vazamento lá. E tu botou uma pressão de 10. Um exemplo, tá? Aí a máquina manda o ar pro pulmão. E ela só vai parar ali quando ela atingir aquela pressão de 10. Se tiver escape, a máquina vai aumentar o fluxo para poder chegar naquela pressão, de certa forma compensando parte daquele ar que está saindo por onde não devia. Entendeu? Por isso que é melhor, nessas situações, ventilar em pressão controlada. Lembrando,
pressão controlada, vai se dar muito bem também para o paciente passivo. Por isso que eu botei aqui, ó, passivos e ativos, tá? Tá. Beleza? Beleza. Então isso aqui era para recordar, tá bom? Os 10 passos da admissão. E entrando agora nos ajustes, né, na ventilação mecânica, a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos escalares, inicialmente falando sobre o modo volume controlado, tá? Então, os gráficos escalares são 3 aqui nesse simulador, que é o Sim4Vent. Ele trabalha em cima com um gráfico amarelo, que representa o gráfico de volume, aqui no meio um azul, que representa o gráfico de fluxo, e aqui embaixo o verde, né? Pressão, né? Que representa o gráfico de pressão. Sempre vai ser nessa ordem aqui, volume, fluxo e pressão? Não, né? Não, né? Não, isso depende de cada modelo de ventilador. Inclusive tem alguns que até te permitem escolher qual é o gráfico ou quais gráficos você quer ver, tá? As cores também podem mudar. Então esse é o layout, é a perfumaria de cada modelo de ventilador mecânico. Para esse modelo aqui, a gente vai trabalhar nessa ordem, com o volume lá em cima, fluxo no meio e o gráfico de pressão embaixo. Alguma dúvida até aqui? Não, até agora tudo certo. Então agora a gente vai entender algumas características dos modos ventilatórios. Como é que a gente consegue entender graficamente, né, falando da interpretação gráfica, como que eu consigo ler nos gráficos as características do modo volume controlado? Então, o modo volume controlado, ele tem 3 características peculiares. A primeira delas, ele tem o volume fixo, tá? Então, aqui nesse caso, tem 300 ml, e assim, no gráfico de volume, ele vai mandar até atingir 300, atingir os 300, ele começa a esvaziar. E isso não vai mudar ciclo a ciclo, ele vai respeitar isso porque é uma lei do modo VCV, tá bom? Depois do gráfico de volume, falando agora do gráfico de fluxo, o modo VCV, ele também possui uma característica do fluxo inspiratório também ser fixo. Quando eu falo de fluxo em ventilação mecânica, é a mesma coisa que eu disser velocidade. Então, fluxo em ventilação é a velocidade que o ar vai entrar. Ele pode entrar mais rápido, pode entrar mais lento, mas o destino final dele sempre será O mesmo. o volume que você determinou. Tu pode entregar aquele volume mais rápido, pode entregar aquele volume mais lento. E isso são leis, né, do modo VCV. Então, tanto o volume quanto o fluxo vai atingir aquela velocidade. Aqui, por exemplo, está a velocidade de 25. Ó. Então, logo no início, ele já corre atrás da velocidade que você determinou e ele segura aquela velocidade, ó, constantemente durante toda a inspiração dele, tá? São 2 categorias incríveis, né? São 2 características incríveis, porque isso te permite que você consiga calcular, ter um bom controle da mecânica ventilatória, dos valores, ter uma boa interpretação e tal. Então, é muito bom. Só que assim, vamos imaginar nós dois agora aqui. Cada um de nós, a gente está respirando num ritmo diferente, tá? A gente puxa o ar em uma velocidade completamente diferente um do outro. E o volume que tu faz também é diferente do meu. Tá bom? Uma hora ou outra tu vai querer bocejar. Uma hora ou outra tu vai querer respirar mais devagar. Outras mais rápido. Em alguns momentos, simplesmente, tu não vai querer respirar. Vai ficar alguns segundos sem respirar. Quando tu tens um paciente assim, ativo na ventilação mecânica, uma hora ou outra, ele não vai curtir muito esse modo VCV. Ah, mas existem situações, sempre existem raridades, né? O que foge ali da regra. Mas de uma forma geral, eu não deixar o paciente respirar a quantidade de ar que ele deseja, nem na velocidade que ele precisa,
ele vai reclamar uma hora ou outra. Por isso que o modo VCV, em geral, não se dá muito bem para pacientes que estão ativos ou tentando ser ativos na ventilação, tá? Para pacientes passivos, ele é excelente, ele é incrível, tá bom? São duas leis magníficas, né? E a ventilação, para que ela consiga manter-se inabalada, né? Respeitando as características de cada modo, alguém tem que pagar o preço, tá? Alguém tem que pagar essa conta. E no modo VCV, quem paga essa conta é a pressão. É a pobre da pressão, tá? Então, qualquer mudança que ocorra na ventilação, o primeiro gráfico que vai se alterar é o gráfico de pressão. É por isso que a gente fala que no modo VCV a pressão ela é livre. Então, eu tenho um volume fixo, um fluxo fixo e eu tenho a pressão livre. Walter, tem como eu ver melhor isso na prática? Tem, vou simular aqui, ó. Imagina que tu tens lá um paciente que foi pro banho e tal, aí começou a dar umas tossida, acumulou secreção ali no tubo, sujou o filtro, deixou o tubo com mais resistência, o filtro com mais resistência, ó. Essa resistência aumentou, tá? Do teu paciente. Olha o que vai acontecer com o gráfico de pressão, tá vendo? Congelei. O de volume, ó, continua atingindo praticamente o mesmo volume. O de fluxo também continua atingindo a mesma velocidade. Mas o de pressão subiu. Aumentou, né? Aumentou, tá? Então é essa característica que ocorre no modo VCV, tá bom? Esse fato da gente falar que a pressão é livre, e muitas vezes a gente fica olhando para a máquina e ela não se altera, né? Ó, tá igual aqui, tá igual aqui, sim. Mas se o mecanismo mudar, se o cenário mudar, quem vai pagar o preço é a pressão. Aí tu foi atender o teu paciente. Fez manobras, aspirou, veio bastante secreção, sentiu que ele ficou mais confortável. E aquela resistência que estava elevada, ela volta a cair. Ela volta a diminuir, já que você fez uma boa higiene brônquica. Então, olha só o que aconteceu. Ó, olha como era a pressão antes e agora ela voltou a cair. Baixou. Tá? Então, isso é um dos exemplos que podem acontecer, tá bom? O que mais pode influenciar a respiração? As mudanças de mecânica ventilatória. Imagina que tu tem um paciente que está em dorsal agora desse jeito, tá? Daí mudaram o decúbito dele. Ele foi, sei lá, pro esquerdo. Pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Volume, mesmo. Fluxo, que é a velocidade, a mesma, 25. Mas olha a pressão agora. Altíssimo. Então, o que pode ter acontecido aí? Simples. Às vezes, esse mudar de decúbito, tu pode colocar um paciente sobre um pulmão, às vezes, afetado, né? E isso vai prejudicar a complacência do pulmão. A resistência que aumentou, não. A resistência é a mesma. Mas a posição que eu deixei o paciente desfavorece a expansão do tórax dele. Tá? Olha só quem pagou o preço. A pressão de novo. Então isso ocorre com uma certa frequência sempre que algumas cargas ventilatórias estão presentes durante a ventilação. Aumento ou diminuição de resistência, aumento ou diminuição da complacência pulmonar, enfim. Então é dessa forma que a gente consegue interpretar nos gráficos, tá? As características do modo VCV, tá bom? E Walter, mas aí no caso, para controlar essa pressão, faz alguma coisa ou não? Ó, eu fiz aí, eu simulei, né? Eu simulei. Então, se tu percebes que houve um aumento de pressão, qual que é a primeira coisa? No caso, eu vou ter que avaliar para ver o que fez, né? Bora citar situações que podem fazer com que haja um aumento de pressão? Eu citei aqui secreção. Secreção é acumulou secreção, vai aumentar a pressão. Banho no leito também?
Dependendo da posição que o paciente fique, pode sim afetar a pressão, tá? Broncoespasmo. O paciente começou a fazer um broncoespasmo. Vai aumentar a pressão. Paciente, as meninas foram trocar o nastro ali do paciente, né? Foram mexer no tubo. Aí elas mexeram lá e sem querer, querendo, lá dentro, sem elas verem. O tubo deu uma dobradinha, né? Ficou acotovelado. Vai aumentar a pressão. Então são vários exemplos. Foram fazer uma nebulização no paciente, né? Que é aquela nebulização O2 ali. Só que esqueceram de tirar o filtro. O filtro vai encharcar de água, vai aumentar a resistência. Condensar, né? Vai. Então tu percebe que depende da causa, para tu saber o que fazer? Depende da causa. Mas aí, no caso, se persistir, muda o modo? Oi? Se persistir a pressão sempre alta, muda o modo? Depende, tá? Vou fazer aqui uma situação que depende. Vou botar aqui uma resistência altíssima. Bora ver lá. Meu Deus. Deixa eu baixar um pouquinho a frequência só para não dar autopip. Deixa eu aumentar também o fluxo. Pronto. Percebe que a pressão aumentou muito, né? Aumentou muito, tá? Aí, Walter, aconteceu isso e tal, atendi, continuou do mesmo jeito. E aí, Walter, muda de modo? Calma, depende. O paciente está ventilando aí? Tá, né? Mas tá dando, mas tá Tá passado, ventilando né? ou não? Tá, né? Tá mais espaçado porque eu diminuí a frequência da respiração, tá? Tá menor. Tá menor. Mas ele tá ventilando, né? Então, para responder tua pergunta, eu vou realizar o que a gente chama de pausa inspiratória, tá? Opa, congelei. Realizei a pausa e congelei a tela. Então, olha só o gráfico de pressão. O ar entrou, né? E eu prendi o ar lá dentro. Pá. Na hora que eu prendi o ar, essa pressão que estava alta, em torno de 27, ó, ela caiu para 10. 10. Se eu pego esses 10 e diminuo da minha PIP, que é 5, Só 5. então o platô, que é essa pressão nova aqui, ó, menos 5 vai dar 5. Sim. Essa conta é o valor da driving pressure, tá? A driving pressure tem que ser menor do que 15, tá ok? Quanto é que deu aí? 5. 5. Então, mesmo com essa pressão de pico alta, eu não estou lesionando o meu pulmão, tá? Mas eu posso ter sim, tá? Eu posso ter sim situações, vou voltar aqui o pulmão dele para o normal, tá? Mas eu posso ter sim situações onde a pressão em geral tá alta e eu posso ao mesmo tempo estar lesionando o paciente. Como é que eu vou saber? A mesma coisa eu vou fazer agora. Vou realizar uma pausa inspiratória, tá? Congelei. Ah, não desfaça. Ainda não fiz, né, a mágica aqui. Não. Não. A mágica. Aqui eu voltei pro normal, o paciente, ó. Tá? Mas tu pode ter outras situações como quando a complacência tá muito reduzida, né? Ó, a pressão subiu muito, tá vendo? Bem alto. Vou fazer aqui uma pausa agora. Fiz, congelei, tá? Olha o platô, quanto é que tá dando aí? 35, né? 35 menos 5 dá quanto? 30. Quanto é que tem que ser minha driving pressure? Até 15, né? Então, tu percebe que nas duas situações que eu te mostrei, a pressão tinha aumentado. Sim. Só que em uma, apesar dela estar alta, que é a pressão de pico, não estava lesionando o meu pulmão. Mas em outra situação, ela estava alta e ao mesmo tempo estava lesionando o meu pulmão. Então hoje a gente tem que ter o advento da realização de manobras respiratórias.
tá? E essas manobras, elas advêm das pausas, tanto a pausa ins quanto a pausa ex. E não precisa tu te preocupar em relação a isso, porque a gente vai aprender no decorrer de todos os módulos do programa todas as formas de nós aplicarmos e tudo que é possível ser avaliado baseado nas pausas, tá bom? Mas tudo isso eu tô te respondendo porque tu foste trazendo perguntas interessantes, Sim. tá bom? Então é sempre bom quando a pessoa vem com muitas dúvidas já, porque daí ela acaba enriquecendo muito esse encontro da mentoria. Isso faz com que o teu conteúdo que a gente está gravando aqui, ele fique bem específico em relação à tua necessidade, tá? Então sempre interage. Quanto mais tu estudares antes das mentorias, mais enriquecedor a gente vai deixar cada encontro. E isso vai ser excelente para ti, tá bom? Ficou alguma dúvida até agora? Não, por enquanto tudo certo. Beleza. Então até agora, vê que a gente só falei rapidamente de platô e driving pressure, mas a gente não está aqui calculando nada, não falamos aqui das variáveis daqui de baixo, a gente só está fazendo interpretação gráfica, tá? Para a gente finalizar com chave de ouro essa fase inicial, tá bom? Da interpretação gráfica, a gente tem que recordar que existem fases do ciclo ventilatório, tá? Vou dar uma congelada aqui para a gente visualizar melhor, tá bom? E essas fases do ciclo ventilatório, elas ocorrem em todos os 3 gráficos. Por exemplo, aqui no gráfico de volume, esse ponto que eu estou marcando aqui, ó, que é o início, né? O início, bem nesse ponto, é o disparo, tá? O disparo é quando a válvula inspiratória abre. Abre, né? Isso. O disparo tá bem aqui, tá? A partir do disparo, tudo isso que vai subindo aqui é a fase de fluxo inspiratório. Então o pulmão tá enchendo. Ele vai encher para sempre? Não, ele vai parar uma hora, né? Ele vai parar. Nessa hora que ele para, a válvula inspiratória fecha e a expiratória abre. Esse ponto de transição entre ins e ex a gente chama de ciclagem, tá? E a partir da ciclagem, todo o restante vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, até o outro ciclo. Tudo isso é a fase expiratória. Então essas são as 4 fases do ciclo ventilatório: disparo, fase de fluxo inspiratório, ciclagem e fase expiratória. O que acontece às vezes é que as pessoas se acostumam a analisar apenas um gráfico para poder falar sobre essas fases. Quando muda de gráfico, a pessoa tem dificuldade, tá? Então a gente vai fazer um exercício aqui, ó, de sempre estar trabalhando a interpretação das fases em todos os gráficos. Por exemplo, aqui no gráfico de fluxo, né? Aonde é que está o disparo? Bem nesse ponto aqui, ó. Aqui é o disparo. Quando começa, né? Exato, bem nesse pontinho aqui. Disparou, o fluxo, ele não é fixo. Então a primeira coisa que ele vai fazer é logo ir atrás da velocidade que tu estabeleceu. Por exemplo, agora eu botei uma velocidade aqui de 40. Olha o 40 aqui, ó. Tá vendo? Então logo no disparo, a velocidade sobe muito rápido, ó. Vup, e vai chegar logo no 40 no início da inspiração. E vai se manter 40, 40, 40, 40, 40, 40, se mantém fixa. Até o momento que enche o pulmão, até o volume que você quis, tá? Aí no caso fase ins, né? Oi? Vai ser a fase ins até... Tudo isso aqui, ó, depois do disparo. Disparou tudo até... tudo isso é fase inspiratória, tá? Nesse ponto bem aqui, é justamente o ponto de transição. Fechou a válvula ins, abriu a válvula ex e esse ponto é a ciclagem. E rapidamente o ar tem um pico, né, de fluxo, rápido, né? de saída rápida, e depois ele vai desacelerando
essa saída até encostar no zero. Nesse momento que volta para a linha de base, tu já podes ali prever que todo o ar que entrou saiu, tá? E No tudo caso, isso- no finalzinho vai ser a fase eixo, bem no finalzinho, né? Vamos lá, por parte. Aqui, Disparo, disparo. Tudo aí isso aqui, ó. sobe. Tudo isso aqui, Aham, fase de fluxo inspiratório. certo. Nesse ponto Ciclagem. aqui, ciclagem, todo o restante, Uhum. tudo isso aqui, Ah, tá, beleza. até o próximo ciclo, Uhum. pouquinho antes do disparo, tudo isso é fase eixo. Ah, tá, é isso que eu queria saber. Beleza? Pronto, beleza. Lá no gráfico de pressão, como é que fica? Tá aqui o disparo, fase de fluxo inspiratório, chegou no Sobe, limite, aqui é a ciclagem, ciclagem, né? e a partir daqui todo o resto, ó, todo o resto fase expiratória, Certo. tá? Quando eu coloco Tá. para rolar o gráfico de ventilação, agora que a gente consegue ver as 4 fases do ciclo, Uhum. tu percebe que todos os 3 eles acontecem de forma simultânea, não é? Sim. Então, por que é importante? Se tu pegares, por exemplo, uma imagem aqui, né? Deixa eu capturar uma imagem para ti. Não, capturar essa imagem aqui, tá? Beleza? Escolhe aí qualquer ponto dos 4. Deixa eu olhar. Disparo. Disparo, tá? Então eu vou traçar aqui uma linha branca, tá? Bem retinha. Uhum. Deixa ela bem retinha. Mais um pouquinho. Aqui, tá? Tô mexendo nela, tá? Tá. Então, lá no amarelo, por exemplo, fica olhando, ó. Vou deixar a linha bem na direção do amarelo. Uhum. Ó, bem aqui. Tá. Tirei de cima, tá? Uhum. Acho que um pouquinho antes ainda. Bem aqui. É aqui, assim. Aí. Aqui. Uhum. O ponto de interseção nas 3 curvas vai ser disparo. Certo. Tá? É uma dica. Daí todo o restante, ó. Vem. Tudo isso, ó. Todo esse percurso, Fase tudo inch. isso é fase inch. Certo. Até que atinge os 300 que tu quer, o limite. Tá? Ciclagem, né? Percebe que nos 3 gráficos Sim. ela vai marcar exatamente o ponto da ciclagem? Iguais, né? Iguais. Uhum. E todo o restante que vai desacelerando, ó, Fase ex, tudo né? é fase expiratória. Tá Então ótimo. essa é uma dica boa, porque às vezes, sei lá, né? Às vezes a pessoa tem facilidade para ver as fases com melhor precisão no gráfico de pressão, outros no gráfico de fluxo, de volume. E tu tá meio que travado, porque tu sabe onde é que tá a ciclagem num gráfico e não sabe onde tá no outro. Esse traçado aí da linha reta pode te ajudar, tá bom? Pode te ajudar. E essa brincadeira que a gente está fazendo aqui, Tati, ela é muito importante. Porque a gente precisa ter uma boa leitura desses 3 gráficos de ventilação. Por quê? Uhum. É a forma que o paciente vai conseguir se comunicar contigo, mesmo ele estando sedado, entubado. Então, para tu entender o que está acontecendo, se tu tá respeitando o limite do pulmão dele, se tu está aquém do limite, se ele quer respirar mais rápido ou mais lento, se ele quer mais ar ou menos ar. Tudo isso, se a mecânica do pulmão dele melhorou, piorou, aumentou resistência, todas essas informações, ele não vai conseguir falar contigo. Sim. Entendeu? Mas o Mas ventilador vai. os gráficos vão te falar. Eu fico brincando que os gráficos de ventilação... Tu já viu um filme que se chama Matrix? Já. Tu já viu os primeiros, que são os bons de verdade?
Não, os primeiros era criança. Tu viu o último Matrix, foi? Eu vi faz muito tempo que eu assisti isso aí. Faz Tá. tempo que só. Mas não sei se tu vai lembrar, no filme do Matrix, deixa eu ver aqui. Vou mostrar, que o pessoal fica me zoando pra caramba, eu sou muito velho mesmo, Jesus. Vou botar assim, letrinhas do Matrix. Eu escrevi errado, Matrix, fala sério. Aí, achei. Aqui, ó. Sim, eu lembro disso. Tá vendo essas letrinhas aqui? Aham. Tá? Essas letrinhas, elas ficam aparecendo na tela dos programadores, né? Uhum. Um dos cargos ali na alta cúpula ali dos caras, né? São os programadores. Então, na tela deles fica caindo essas letrinhas o tempo todo. Eles estão lá, essas letrinhas ficam caindo, tá? Só que o que eles veem é completamente diferente do que a gente tá vendo. Por exemplo, a gente tá vendo um Eu monte de vendo. coisinha verde, né? Aham. Só que o que eles Códigos e enxergam? códigos. Que isso? O que eles enxergam ali? Planta, um prédio, uma mulher, um homem, um cachorro, um carro. É a forma que eles enxergam isso aqui. Diferente da gente que é leigo, né? A gente só vê um monte de letra. Quando a gente vê isso aqui, ó, tá? Quando a gente vê isso aqui e passa a fazer sempre essa atividade de fixação, de reconhecer o modo, quais gráficos são, aonde que estão as fases do ciclo ventilatório. Aí mudou de ventilador mecânico, opa, o desenho, o estilo do desenho muda. Então, poxa, eu vou ter um trabalho novo agora. Vou identificar nesse aqui, onde é que estão as fases. Com o passar do tempo, isso vai te deixando familiarizada com os gráficos de ventilação, a ponto de tu começar a enxergar eles diferente. Por exemplo, hoje em dia, eu não consigo ver eles brutamente. Eu consigo ver o paciente reclamando de secreção, de resistência, de mecânica pulmonar estourada, entendeu? Eu vejo o paciente se reclamando da velocidade do ar. Às vezes, tipo assim, hoje em dia, eu não tenho tanta experiência com a parte de UTI, né? Mas para mim já não tá mais tão difícil quanto era antes, né? Tipo assim, já consigo ver o modo, já consigo observar algumas coisas que eu não conseguia ver antes. Entendi. Tudo é a prática mesmo, né? É a prática, verdade. E aí é ruim quando a gente não, tipo, esses dias eu já não tô mais tanto na UTI, então a gente não consegue ver, aí a gente tem que treinar. Se não treinar, não. Tem que treinar, tá? Então essa é a intenção da gente estar fazendo isso, tá bom? Tá trabalhando. Vamos falar de algumas características que os ventiladores mecânicos às vezes nos ajudam, tá? A nós identificarmos cada gráfico. Por exemplo, o gráfico de volume, né? Ele parte do zero, tá bom? Então essa linha aqui é o zero dele, ó. Chega naquele volume que tu quer e depois ele solta todo aquele ar e volta pro zero, tá? E essa é a forma do gráfico de volume expressar para ti que o ar tá entrando, respeita aquele limite que tu quer e depois ele sai. E fala esse papel. Tá. Mas aí o paciente está na ventilação controlada, né? E aí eu percebi que ele começou a melhorar. Como eu vou perceber isso? É o próximo tópico que a gente vai falar aqui, ó. Ah, tá. Indo pelo teu roteiro, a gente vai entrar ali no tópico de ciclo controlado versus ciclo assistido. É o próximo que a gente vai falar. Antes de eu chegar nele, deixa eu só finalizar isso aqui, tá? Tá. Então é dessa forma que o gráfico de volume vai expressar o que está acontecendo. O de fluxo, ele é diferente. O gráfico de fluxo, ele tem um zero aqui, ó, a linha de base, né? Ele tem uma leitura para cima e ele tem outra leitura
para baixo do Pra zero. baixo. É o único gráfico que vai ter leitura para os dois lados, né? Para cima e para baixo. Por quê? O que significa fluxo em ventilação mecânica? Não é velocidade? Sim. Então, o ar, na hora que tu puxa, ele passa com uma velocidade X, né? Aqui a gente sabe a velocidade, é 40, tá? E na hora que o ar sai, ele sai também e provoca outra velocidade. É por isso que o gráfico de fluxo, ele faz uma leitura na inspiração e outra na expiração. Agora, que coisa interessante, na ins, ele conseguiu controlar, né, a velocidade, aqui 40, 40, 40, 40, não foi? Mas a expiração, ele não consegue controlar. Rapidamente, logo no início, né, puxa o ar. Na hora que começa a sair o ar, aquela fase inicial, o ar sai muito rápido, por isso que dá esse pico de velocidade para baixo. Ó. Mas depois que o pulmão vai se esvaziando, o ar continua saindo, mas gradualmente, de uma forma desacelerada em relação à velocidade, até chegar a zero. Quando chega a zero, o fluxo é zero. Não tem velocidade de entrada, não tem velocidade de saída. Por quê? Porque o pulmão está esvaziado, está parado, não está nem entrando e nem saindo do ar. O gráfico de pressão, ele também tem uma coisa diferente. Ele é um único gráfico que não sai do zero. Olha de onde ele está saindo aqui. Consegue ver? Sim, tô vendo. Tá saindo de onde? Dos 5? Do 5, né? Tá? Então, o gráfico de pressão tá saindo do 5. Por que do 5 e não do 0? Porque o 5 é a tua PIP que tu ajustou. Ah, Walter, e se for 8? Então ele vai passar a sair do 8. Quer ver? Ó? Aumentei para 8. Olha lá de onde ele tá saindo agora. Ó. Que loucura. Ah, eu quero deixar em 2. Então ele vai passar a sair de onde? Isso é só no de pressão, né? Só no de pressão. Olha lá. De onde ele tá saindo agora, ó. Do 2, ó. Olha o 2 aqui, ó. Ah, Walter, e se eu deixar em 0, ele sai do 0? Sim, se deixar em 0, ele vai sair do 0. Só que não é comum nós ventilarmos o paciente com 0 de PIP. Existem alguns testes de extubação onde a gente pode deixar com 0, mas de forma assim normal, né, diária, geralmente a gente não ventila o paciente com 0 de PIP. Alguma dúvida até agora? Por enquanto, não. Beleza, então a gente deu uma boa embasada aqui na parte de interpretação gráfica. E olha que isso aqui é uma interpretação gráfica inicial, tá? Tem muita coisa mais aprofundada que gradualmente a gente vai acrescentando aí. Tá joia? Tá. Vamos entrar no tópico agora de ciclo controlado versus ciclo assistido, tá? Então vamos lá primeiro falar de ciclos controlados. Então olha só, existem basicamente duas situações na ventilação mecânica em relação à interação máquina e paciente. Ou tu tens um paciente totalmente passivo, só recebe, tá? Ou tu tens um paciente que está interagindo com a máquina. São esses dois cenários. E isso a gente também consegue ver nos gráficos de ventilação. Vou primeiro dar a dica do gráfico, tá? Vou congelar aqui. Aonde que está a dica para verificar, Walter, se meu paciente está participando ou não da ventilação mecânica? Aonde é que está o disparo, Tati? Lá no gráfico de pressão. Não está bem aqui, ó? Bem nesse ponto? Sim. Bem nesse ponto aqui, no outro? Tu percebes que no disparo, rapidamente sobe aqui, direto? Chegou no disparo, subiu. Chegou no disparo, subiu. Não é verdade? Quando isso ocorre... tá, no caso aí vai ser a depressãozinha lá, Não falei nada sobre isso ainda, porque não tá aparecendo aqui. Tá tendo depressão aqui?
Não. Então a gente não pode falar disso agora, que não está acontecendo, tá? Então, quando não tiver acontecendo essa depressão, eu posso presumir que quem iniciou o ciclo foi a máquina e não o paciente. E existem alguns nomes para esse ciclo aqui, tá? O que é muito utilizado. O paciente está aqui realizando ciclos controlados. Esse é um dos mais utilizados. Mas tem outros termos no linguajar comum que querem dizer a mesma coisa que às vezes a gente fica voando. Por exemplo, passivo. Eu adoro falar esse termo passivo. Tá? Eu acho fácil de compreender. Então, ciclo controlado, como está aqui no caso. Ciclo passivo quer dizer a mesma coisa. E tem alguns linguajares, linguajares ou linguajares? Acho que é linguajares, né, não? Travou, né? Eu acho que é linguajares. Mas enfim, eu também acho. Pra não dar mancada, vou usar. Dá um Google. Eu vou usar. Existem outros nomes. Para não ficar muito errado. Vai que eu tô falando besteira na gravação, vai ficar aí. Então existem outros nomes que também querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, eu posso falar assim, esse paciente aí, ele tá encostado na máquina. É muito utilizado esse termo, o paciente está encostado. Tem outro termo que o pessoal entregue, gosta. Né? Tá aí, o paciente está entregue. Olha, só agora a gente já mandou 4. Controlado, passivo, encostado, entregue, acoplado. Olha, esse paciente está acoplado na máquina. 5 termos, e se a gente forçar mais um pouquinho a cabeça, ainda vem outros. O paciente está sem drive ventilatório. Tá vendo como já veio outro? Tem nenhuma... Percebe? Então a gente tem que se familiarizar com esses termos, porque dependendo de onde a gente está, ou quem estiver falando, ou o que a gente estiver lendo, a pessoa pode optar por um desses. E a gente não pode cair no erro de achar que eles são coisas diferentes, tá? Então, desse jeitinho que tá agora, meu paciente tá passivo. Esse é o termo que eu gosto de trabalhar mais, mas isso é um gosto particular, tá? Porque eu acho que passivo, ativo, fica simples, bem facilitado, né? Bem compreendido. E aí, esse é um cenário. Mas eu posso ter esse outro cenário aqui, tá? Um outro cenário. Agora tem algo diferente acontecendo. Aonde é que eu vou buscar, né? Deixa eu só corrigir essa sincronia aqui. Isso aqui... Tá. Vai aprender a fazer isso também. Corrigir. Beleza, tá? Então, olha só. Tava acontecendo uma ciclagem precoce e eu corrigi aqui rapidinho. Esse simulador é tão bom que até isso ele consegue fazer, entendeu? Se tiver alguma coisa errada, ele simula a sincronia ali para tu corrigires. Então agora o negócio mudou, tá? Às vezes fica evidente, assim como tá agora. A gente vê que aquele disparo, né, que é essa região aqui todinha do ciclo, tá mudada. Agora eu tenho a depressão. Isso aqui condiz, eu posso presumir que quem está derrubando essa pressão é a contração do diafragma. É o paciente querendo respirar. Daí ele contraiu e conseguiu. Ótimo. Ele tá passivo aqui? Não. Não tá mais. Aí vem os outros nomes. Se antes chamavam de controlado, agora o pessoal chama de assistido. Aqui são ciclos assistidos. Outro termo, antes era passivo e agora é ativo. O meu paciente está ativo na ventilação mecânica.
Antes ele não tinha drive, não se apresentava um drive. Uhum. Agora eu vejo um Agora drive, tem. agora eu vejo um drive ventilatório. Sim. Enfim, então tu percebes que existem termos, tá? Que são nomes diferentes, mas eles querem dizer a mesma coisa. E a gente tem que estar ali, né, familiarizado com eles, tá? Para que a gente não caia, né, sem querer em alguma confusão. Aqui está muito visível, né? Tá bem visível a queda de pressão, mas às vezes essa queda de pressão ela pode ser mais discreta, tá? E a gente não pode se acostumar só com um tipo, esperando um tipo de queda. Olha como ficou agora lá. Tá tendo queda de pressão aqui? Tá. Tá tendo, né? Pequena, mas tem. Pequena, mas tá aqui. Qual é que tu acha melhor? Essa que tá aparecendo aí agora? Ou essa aqui agora? Qual é que tu acha que ficou melhor? Pro paciente. Essa aqui ou essa aqui? Pro paciente? É. Eu acho que é a segunda, né? Essa segunda aqui? Sim. Então, olha só. Vamos raciocinar junto. E no caso ele vai estar fazendo mais esforço, né? Não sei. Já tá mais ativo. Não sei. Para eu dizer que ele está fazendo mais esforço, o que eu preciso fazer? Realizar manobras. Tá? Na hora que tu tirou essa dúvida lá atrás, Walter, subiu a pressão, e aí? Como é que eu sei que eu tenho que mudar? Calma, mas tu vai mudar por quê? Primeiro tem que saber se essa pressão que aumentou está afetando o pulmão ou não. Aí eu te mostrei duas situações. Uma que ela aumentou e não afetava o pulmão. E outra que ela aumentou e estava afetando. Então, para cada situação, uma medida. Uma medida, né? Tá? E aqui eu te trouxe uma outra situação. Tanto aqui quanto aqui, ambos são ciclos ativos, né? Concorda? Sim, sim. Então, esse segundo aqui, por exemplo, o paciente começou a contrair bem aqui, ó. Bem nesse ponto. Ele veio puxando, veio puxando, veio puxando, veio puxando, veio puxando, veio puxando, e a máquina começou aqui. Essa distância aqui, ela foi bem maior do que essa aqui, não é? Sim. Bem maior. Já imaginou? Puxa o ai. Solta. Agora puxa mais forte. Solta. Tu já imaginou? Agora, tu vai fazer o seguinte. Coloca a mão no nariz. Isso. Ah, não respiro. Calma, cocada. Solta o ar pela boca. Isso. Quando eu pedir pra tu puxar, tu vai tentar puxar pelo nariz, mas dá perto do nariz. Puxa. Tá. Solta o nariz. E aí? Morreu. É ruim, Puxou né? nada. É ruim, né? E bem. Sinusite que agradece. Não é ruim? Então, o que aconteceu? Tu contraiu. Tu conseguiu respirar? Não. Mas tu não soltou o nariz depois? Depois, né? Mas conseguiu, não foi? Consegui. É isso que está acontecendo aqui, ó. O paciente já começou a puxar. Não era para a máquina demorar. Sim. Mas ela demorou, Assim é rápido, demorou. Agora que foi. Isso aqui, inclusive, tem um nome, é uma outra sincronia. Chama-se delay de disparo, um atraso, né? Um disparo atrasado. Sim. O paciente fez força, conseguiu o ciclo, mas a máquina demorou. Aqui não, ó. Ele puxou e começou. Ótimo. Que bom, que maravilha. Tá? Que maravilha. Então, o ideal é esse, que geralmente o paciente faça força e logo a máquina consiga identificar. E isso a gente acaba entrando num cenário de qualidade de máquinas e modelos para modelos, tá? Sim. Por isso que é bom fazer o teste de calibração, por isso que é bom a máquina passar por manutenções preventivas, entendeu? As máquinas de vocês estão tudo cheirando a leite, estão tudo novinha, então preservem. Se não tiver filtro EPA no hospital, já chama ali na supervisão, dá um toque, olha, poxa, esse ventilador,
não pode nem precisa falar que fui eu que falei, né? Ganhe esse crédito, né? Chega lá, olha, poxa, eu acho que tem um risco desse sensor queimar, tudinho e tal. Será que não tem como a gente solicitar uns filtros barreira e tal? Entendeu? Porque vocês precisam disso. Então, conseguiu já entender e ver nos gráficos de ventilação e identificar quando é a máquina que inicia e quando é o paciente? Beleza, muito bom, tá? Então, dessa forma, é uma grande dica para nós conseguirmos classificar se isso é um ciclo controlado ou um ciclo assistido. E já que a gente está falando, né? A gente está falando de atividade, né? De paciente participando, como é que a máquina identifica, né, esse esforço do paciente? Como que ela identifica? Tá? Existe um botão nos ventiladores que se chama sensibilidade, tá bom? E inclusive em alguns ventiladores tem essa possibilidade de tu desligar Vai falando essa aí que eu vou só função. pegar uma água. Tá? Pode ir que eu pauso aqui, não tem problema nenhum. Vou pegar a Não, minha pode também. falar. Não, vou Tá. pegar a minha também. Deixa eu ver se voltamos. Voltamos. Tá? Então a gente estava falando da sensibilidade, né? A gente tem que ter muito cuidado com ela, porque em algumas máquinas ela vem desabilitada. A gente precisa sempre ligar a sensibilidade, tá? Na maioria dos ventiladores convencionais não vem desligado, vem alguma coisa já lá, pré-programada. Só que em alguns ventiladores, como por exemplo nos ventiladores de transporte, ele tem essa, eu não falo nem que é função, para mim isso é uma disfunção de deixar desligada essa sensibilidade. Isso é um crime, tá? Não existe nenhum cenário, não existe, tá? Um cenário onde você proíba o paciente de respirar, sufoque o paciente. Não pode isso acontecer. Ah, Walter, mas ele tá grave e tal. Sim, concordo, tudo bem, concordo que tá grave e tal. Realmente talvez não seja interessante ele estar participando agora. Mas e aí se ele quiser respirar, tu vai sufocar ele? Não pode, tá? Mas vamos lá, voltar. Então existem dois tipos de sensibilidade, tá? Existe uma sensibilidade que é a fluxo, tá bom? Que a unidade dela é essa aqui, ó, litros por minuto, e é um valor positivo, né? Ele geralmente vai de 0 a 10, tá bom? Ah, esse aqui não, vai até 20, ixi, vai até muito mais, 30. E surpresa, eu não sabia que ia até tudo isso não, tá? E eu posso ter sensibilidades à pressão, tá? Qual que é a diferença de uma para outra, tá bom? Tu vai me responder agora, tá? Não vou fazer isso contigo não vou dar esse nó na tua cabeça ainda. Eu vou ser mais comedido. A literatura diz que não tem diferença. Ai, que eu já tô desorientada aí. Pois é, tá meio desorientado. Então não vou ainda puxar muito essas loucuras, tá? A literatura diz que não tem diferença, né? Pode botar uma quanto botar outra, não tem uma supremacia, não dá para dizer que uma é melhor que a outra e tal. Eu consigo entender a literatura, tá? Mas na prática a gente sim consegue observar uma certa diferença entre elas, tá bom? Vou deixar meu paciente aqui participando da ventilação mecânica, tá? A gente vê isso acontecer. Então olha só, eu tô com a sensibilidade ali à pressão, tá vendo lá a depressão, a queda da pressão lá, ó? Tô vendo. Tá? Tô vendo. E agora eu vou mudar ela para fluxo, tá? Olha como ficou agora. Percebe? Deu uma melhorada, né? Pois é. É sempre que isso vai acontecer no ventilador, no real? Não. Às vezes tu botar em uma e em outra, elas ficam exatamente iguais. Só que tem sim um ou outro paciente que faz isso aqui que tu acabou de ver. E Então, no caso, Pode falar. a fluxo é melhor do que a pressão? Pois é.
tá? Ou isso aí vai depender do paciente, Não, né? sempre vai depender do paciente, mas Uhum. tu achas que esse simulador, ele ia mostrar isso à toa? Não, né? Ele ia se dar o trabalho de mostrar uma diferença? Nunca. Meu Deus, tu passou aqui, eu tomei um susto. Vem cá, amor, vem cá rapidinho. Não, rapidinho, vem cá. Por favor. Olha, tu vê, ela já me deu ordem, por favor. Mete a carinha aqui, amor, mais embaixo. Mete a carinha aqui, amor. Essa aqui é a Marinheira 04, Tati. Não é isso? É, a Parabéns pra 04. ela, viu? Parabéns pra ti, amor. É a Marinheira 04. Passou, eu só vi um vulto passar atrás de mim, acho que eu tomei um susto. Ela tava dormindo, Os roncando. espíritos, os espíritos lá do português estão vindo atrás de ti. Deus o livre guarde, Deus é mais. Beleza? Beleza. O que a gente tava falando mesmo? Ah, sim. A A fluxo, literatura diz que não tem, tá? A literatura diz que não tem diferença entre elas. mas na Mas na prática, né? prática, e em alguns casos, a gente vê sim uma certa diferença, tá? A gente vê uma diferença, tá bom? Tá. E a literatura, ela também recomenda, né, uma orientação inicial, né? De quanto que a gente tem que variar essa pressão, esses ajustes da sensibilidade. Então, de forma bem geral, tá bom? Bem geral, o fluxo, ele pode variar de 2 a -2, tá? 2 a -2. Essa é a recomendação da literatura. Para que a gente entenda ainda melhor sobre a sensibilidade, né? Vou fazer aqui um esqueminha. Opa, cadê a letra preta, rapaz? Sensibilidade. Sensibilidade, tá. Então, sensibilidade é o seguinte. Aqui no meio tá o 0, né? 1, 2, 3, 4, vai embora, tá? Beleza? E pra cá, pro outro lado, Negativo. Né? -1, -2, -3, -4. E vai embora também. Tá bom? Tá. A literatura fala que o ajuste inicial pode ficar nessa zona aqui, ó. Tá? Tá. E o que ocorre se você ir mais para um lado ou mais para o outro? O 0 vai ser o ponto de partida, tá? Então, toda vez que você do 0 vai para essa direção, você está deixando, nesse sentido, a sensibilidade menos superficial. Essa é a palavra bonita que as pessoas gostam de utilizar, principalmente quando falam ali da parte mais científica, tá menos superficial. Mas eu gosto de usar essa palavra aqui, que é mais fácil. Fica mais pesada. Tá? Mais pesada. Quando você vai para esse outro sentido aqui, ó, tá? Para esse outro sentido, ocorre também a mesma coisa. Ela fica menos superficial, tá? Vou botar aqui. Pesada. Então, toda vez que você vai se afastando do 0, ou para números positivos ou para números negativos, toda vez que isso acontece, você está deixando ela menos superficial ou mais pesada, tá? Mais pesada, tá? Mas, Walter, então é fácil. Quanto mais próximo do 0, melhor. Nem sempre. Porque às vezes, dependendo do paciente, quando está muito próximo do 0,
fica tão fácil, que a máquina acaba se confundindo em algumas situações. Às vezes, o simples fato do coração bater e o tórax se balançar um pouquinho, ela pode achar que é esforço do paciente e libera ciclo. Uhum. Entendeu? Uhum. E libera ciclo. Tá? Então, mas pode dar certo para outros pacientes. Por isso que a gente tem que individualizar. Tá bem? E quando a gente faz isso daqui, ó, quando já vem nessa direção aqui, ó, se aproximando do zero, a gente tem a situação oposta, né? A gente deixa mais superficial. Eu gosto de chamar de leve. Uhum. Mais leve. Do outro lado, a mesma coisa. Se tu sai desse sentido aqui, vem pra cá, tu deixa ela mais Oficial, né? mais superficial, mais leve. Tá. Beleza? Beleza. Então, há uma recomendação inicial, manter entre -2, +2, e há também as especificidades. Ver se o fato de estar mais próximo do zero está confundindo a máquina. Se de repente está muito distante do zero, o paciente está tentando fazer força e não consegue disparar, tá? Então isso é muito individual, tá bom? Tá. Beleza, Walter, eu escolhi lá, porque isso é opcional, né? Então vamos dizer que tu escolheu a sensibilidade à pressão, tá? Vamos dizer que você escolheu a sensibilidade à pressão, tá bom? Como é que vai acontecer isso daí? Tá aqui o ciclo, o paciente puxou, opa, rolou, pá, pá, pá. Beleza. Tá aqui, ó, tranquilo. O paciente fez força para baixo e o ciclo aconteceu, tá bom? E tu escolheu colocar a sensibilidade à pressão. Então a máquina, ela vai ficar olhando para o gráfico de pressão e exatamente para essa parte que eu circulei. Escolhe aí um valor qualquer de PIP. 6. Tá aqui. 6. Então aqui é o 6, tá? Lembrando que o gráfico de pressão ele começa em cima da linha do zero, da né? PIP, sim. Não, o gráfico de Não, pressão lá do outro. ele né? começa a partir da PIP, não é em cima da PIP, tá? Tá aqui, o zero tá lá embaixo, tá vendo? Uhum. Escolhe agora um valor de sensibilidade à pressão aí. Deixa eu ver. -2? -2. Então essa é a regra, né? Você botou lá -2. Então na hora que tu escolhe, né, a sensibilidade a -2, tá? Tá aqui a lei. Beleza? Sensibilidade -2. Tá? Na hora que você define o que tu tá dando, qual é o comando que tu estás dando para a máquina. Ó, a máquina é o seguinte: se esse paciente conseguir derrubar 2 pontos de pressão, deixa ele respirar. Então, se a tua PIP é 6, para quanto que tu tem que derrubar a pressão? 4. Perfeita, 4. Essa é a regra. Essa é a regra. Então, pode ter situações que pode acontecer isso aqui, ó. Aqui, o paciente fez força e voltou. A máquina identificou a força do paciente aqui? Hein, Tati? Identificou. Identificou, tanto que a gente está vendo, né? Mas o ciclo aconteceu? Não. Não, porque ele não conseguiu
atingir a lei que você botou. Ele derrubou aí, mas provavelmente ele deve ter ficado aqui em torno de 5. Derrubou para 5, entendeu? Sim. Mas ele tinha que chegar em 4, tá? Então, na hora que tu escolhe, eu quero a sensibilidade à pressão, a máquina vai ficar observando isso aqui. Quando você muda, né, você, não quero pressão, quero trabalhar com fluxo. Escolhe aí um valor de sensibilidade a fluxo. -1? -1 não é sensibilidade a fluxo. É pressão. No caso já é pra mais, né? Exato. Menos, pressão no caso, é positiva. Vai ser só 1. Pode Só ser. Quer um? Quer um? É. Beleza. Isso. Então tu escolheu a sensibilidade a 1. A 1 de fluxo. Se tu escolheu a sensibilidade a fluxo, o gráfico que eu vou olhar, no caso, já vai ser o gráfico de fluxo, tá? Então tá aqui, vou fazer aqui um gráfico de fluxo a volume, tá? Então vai lá, o paciente começou a fazer força, o fluxo começou a subir. Ele não tá puxando o ar. Fluxo não é velocidade do ar? Não é velocidade? Sim. Sim ou não? Então na hora que o paciente puxa um pouquinho, começa a ter fluxo. Começa a ter alguma velocidade. Sim. Nem precisa ser muita, do jeito que tu botar T1 só, facilmente ele vai conseguir atingir. Conseguiu gerar 1 litro por minuto de velocidade, a velocidade do carro é em quilômetros por hora, né? Aqui pro Brasil, né? Pode ser milhas também, dependendo, milhas por hora, sei lá. Dependendo da zona, de qual país está falando, né? Mas a velocidade, a unidade do fluxo de ventilação é litros por minuto. Então, começou a puxar para cima, deu 1. Atingiu, beleza, aí o resto vai ocorrer. Chegou na velocidade que eu quero, fase expiratória e volta. Beleza? Então aqui, quanto é que era o fluxo aqui? 0. Saiu de 0 e bem aqui onde eu tô marcando, bem aqui, deu 1. É essa lei que a máquina vai esperar que aconteça. Tá? É essa lei que a máquina vai esperar que aconteça. Tá bom? O que a gente vê na prática, Tati, é que essa sensibilidade aqui a fluxo, ela parece se adaptar melhor em alguns cenários de dificuldade. Vou dar um exemplo. Às vezes o paciente está muito secretivo, né? Secretivo. Às vezes tem muita resistência no tubo, né? Alguma coisa assim. Quando tem esses cenários de aumento de resistência, cenários também de hiperinsuflação pulmonar, né? Autopip, pacientes DPOCs com autopip, DPOC crônico. Esses pacientes, às vezes, têm mais dificuldade de disparar quando a sensibilidade está à pressão. Começa a acontecer isso aqui, às vezes eles fazem força e não conseguem. Fazem força e não conseguem. Tem o nome, essa sincronia. Se chama disparo ineficaz ou esforço inefetivo, mesma coisa, tá? Então, nessas situações de autopip, nessas situações de aumento de resistência e tal, às vezes parece que esses pacientes que estão com uma sensibilidade à pressão, eles passam a ter um pouco mais de dificuldade. Por isso que a gente acaba falando que a sensibilidade a fluxo, às vezes ela se adapta melhor ao paciente. Tá? Então, como é que eu, Walter, faço? Inicialmente, tá? Eu sempre deixo ou tento deixar a sensibilidade próxima de 2. Ou 2 ou 3, tá? Eu não puxo muito para 1, porque às vezes 1 gera muita confusão para a máquina. Mas eu sempre tento deixar mais ou menos aqui, ó.
Inicialmente, tá bom? Inicialmente. Depois eu vejo ali as individualidades com calma. Entendeu bacana sobre sensibilidade? Tá? Uhum. Beleza. Para o nosso objetivo de hoje, a gente está quase finalizando o que eu queria dar contigo, tá? E a gente vai entrar agora. Ficou alguma dúvida nenhuma em relação à sensibilidade? Não, Não? por Beleza. enquanto não, né? Bora na hora do vamos ver. Então deixa eu desligar aqui o paciente. Desligar não, né? Tirar o drive dele, pronto. É matar o paciente. Calma, tirei. Alta celestial, burro. Então, olha só. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Beleza. Tá. Agora que a gente já conseguiu aprofundar bastante coisa, né? Falamos de interpretação gráfica, falamos de ciclo controlado e assistido, falamos de sensibilidade, começamos a entender como é que ocorre essa interação entre máquina, entre paciente. Para a gente finalizar essa temática inicial, eu preciso te explicar, tá? Eu vou ter que puxar isso para cá, não, depois eu faço isso. Eu vou ter que te explicar agora algumas interpretações modais, tá? Dos modos ventilatórios que você precisa muito absorver. Por quê? Cai muito em prova isso. Concurso, prova, residência e tal. Como cai? Por quê? O pessoal sempre erra, tá? Que são justamente as interpretações modais. A gente está em qual modo agora? Volume controlado? Volume controlado. Então, em modo volume controlado, ele vai ter certas características de disparo, ele vai ter certas características de ciclagem e ele também vai ser um modo que vai ter certas características de limite, tá? Por que dá para falar sobre isso agora? Porque a gente já entende um pouco da interpretação e a gente já sabe as fases do ciclo ventilatório. Se eu estou falando de disparo, eu posso escolher qualquer um desses 3 gráficos que tu já vai conseguir identificar onde está o disparo. Se eu falo de ciclagem, também vai conseguir. De limite, eu vou te explicar agora o que seria o limite de cada modo, tá? Então, se eu estou no modo VCV, como é que ocorre o disparo? Ah, Walter, depende. É o paciente ou é a máquina? Tá, tudo bem. Isso a gente já falou. Não é ciclo controlado e assistido. Mas, ó, congelei aqui. Aqui teve um disparo, né? Por que não teve outro disparo da máquina aqui? Por que não teve outro da máquina aqui? Porque foi só ter aqui na frente. Não é verdade? Por que tem esse padrão, né? Essa simetria? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, em modo VCV, o disparo ocorre de 2 formas. Ou você tem um disparo a tempo, ou você tem um disparo pela sensibilidade. Disparo a tempo é esse que a gente está vendo. É quando o paciente está passivo. Mas por que a tempo, Walter? É a tempo de quem? Dessa belezura bem aqui, ó. Frequência respiratória. Tá? A frequência respiratória aqui está em 15, né? Então, se eu pegar 60 e dividir pela frequência, que é 15, vai me dar aqui o valor de 4. Tá vendo aqui? 4. Então, o que significa isso? Que a cada 4 segundos, se o paciente não entrar na máquina, ela vai jogar para ele. E isso vai ser uma lei. Exatamente. Entre um ponto de disparo
e outro, tudo isso está Tem um demorando tempo. 4 segundos. Hum, É por isso que dizem que o disparo é a tempo. uhum. Mas a tempo de quem? De acordo com a frequência Frequência respiratória. respiratória. E tem um nome bonito para isso aqui. Essa distância aqui entre um disparo e outro se chama janela de tempo. Uhum. É essa que é a tal janela de tempo, tá? Então dei uma boa enrolada só para tu saber que em modo VCV, se o paciente estiver passivo, ele dispara a tempo. Tempo. Mas agora eu posso ter esse cenário aqui, ó. Tá? Agora eu tenho esse cenário aqui. Agora eu tenho uma queda de pressão, então agora eu tenho um paciente ativo. Quem está no controle aqui do disparo? É a máquina? Não. Não é. Aquela lei da frequência de 15 é o que eu programei, mas o paciente está respeitando isso? Não. Não, agora ele vai respirar de acordo com o ritmo que ele quer. Sim. Então não tem como mais o disparo ser a tempo. Uhum. Porque, Bate em cima. exato, se eu tenho um paciente participando da ventilação, tu vais ter que ver na máquina que tipo de sensibilidade tu escolheu. Uhum. Aqui está escolhida qual? Agora. Agora a pressão, né? Então, se o paciente, como na verdade, está participando da ventilação, nesse caso, ele está disparando a pressão. Perfeita. Ah, não, Walter, eu quero fluxo. Beleza, não tem problema nenhum. Botei lá fluxo. Bora ver se ele vai disparar. Ó, tá conseguindo disparar. Nesse caso, agora, em modo VCV, o disparo está ocorrendo a Tempo. a Não. tempo? A pressão. Não, pressão. Pressão? Mas eu não acabei Não de é mudar a pressão? sensibilidade? Ah, ficou a fluxo, né? É verdade, não Tem que olhei. se tocar nisso, Uhum. tá? Como Tá. tá fluxo, para qual gráfico que a máquina tá olhando? De fluxo, né? Exatamente para esse ponto que tá subindo aqui, ó. Tá vendo? Sim. Beleza? Tá. Se eu mudo Acho que assim, a curvinha vai diferente, né? Quando vai diferente. Pois não é, vai eu não reta. gosto de falar muito disso. Sabe por quê? Hum. Não é toda máquina que consegue mostrar isso aqui no gráfico de fluxo. Era para ser assim, sabia? Era para ser assim. Mas essa queda da pressão aqui é mais evidente na máquina. Sim. Tá? Por isso que eu não gosto de ensinar muito isso aqui. Mas se fosse assim, seria ideal, né? Para visualizar. Por exemplo, Fone. como é que o disparo está ocorrendo aqui agora? Mudou aí, pressão. Beleza. Como é que o disparo está acontecendo aqui agora? Fluxo. A fluxo. Como é que o disparo está acontecendo agora? Peraí. Não tá acontecendo. Não está tendo ciclo, então? Não está disparando? Não, tá disparando a tempo, né? No caso, o Então paciente está tá acontecendo. passivo. Por que é bom a gente interagir? Isso que tu acabaste de fazer é uma grande confusão também entre os colegas profissionais. Porque eles acham que o disparo só existe quando é o paciente que começa. O que significa disparo? Quando a máquina manda ou o paciente vai entrar na ventilação, não é isso? Não. Lembra que nós falamos das fases do ciclo ventilatório? E eu expliquei uma por Tem as uma? 4 fases, no caso, né? O que Vai está acontecer de qualquer forma. ocorrendo na máquina no momento do disparo? Abertura da válvula Isso. inspiratória. Inspiratória, tá? Abertura da válvula Da válvula inspiratória. Beleza. Então, basta que a válvula ins abra,
já é disparo. Se foi a máquina ou o paciente, não interessa. Vai disparar de qualquer jeito, né? Exatamente, tá? Então não te acostuma em associar o termo disparo com o paciente, não. O Tá. disparo é a abertura da válvula INS, Uhum. tá bom? Então a gente já entendeu no modo VCV as duas formas de disparo. Agora a gente vai entender no VCV como ocorre a ciclagem. Muito fácil. A ciclagem tu vais entender melhor olhando lá para o gráfico de volume, lá em cima. Então, ó, tu consegue ver que tem um limite desse volume? Uhum. Em todos os gráficos de volume, ó, chega num certo ponto que para lá. Chega num certo ponto que para lá. Que ponto é esse? Lá em cima, né? Isso. A quanto tá chegando lá? Volume 300? Não é justamente o que eu coloquei aqui? Sim. Sim. Então a ciclagem, o que significa a ciclagem? Que nem a gente explicou agora sobre disparo. O que significa ciclagem? Quando a válvula expiratória abre? Não, fecha. É isso? Ou abre? Já vi onde tá? Quase. Já vi, não. Quase não, ficou bem longe, tá? Não é não quando a Não. válvula expiratória. Primeiro é a válvula INS, O que ela faz? dispara, né? Aí abre a válvula INS. Isso. E aí, ela vai Aí ficar sempre acontece o aberta? fluxo. Não, aí acontece o fluxo inspiratório. E aí? Aí chega na ciclagem. Que é Calma, quando. calma. Se Que é chegou isso, na, não? se chegou na ciclagem, é porque a inspiração parou e a EJ vai começar. Então, tu tem que te acostumar a explicar as fases. A ciclagem, a válvula INS fecha e a EJ abre. Tá acontecendo alguma coisa aí? Não. Apenas uma fechou e a outra abriu. Isso é ciclagem. Tá. Tá. Beleza? Beleza. Isso é a ciclagem. Tá? Tá. Show. E a ciclagem em modo VCV, ela ocorre a volume. Uhum. Chegou no volume que eu quero, cicla. Ah, eu quero baixar para 200. Olha o que vai acontecer no gráfico lá. Chegou em 200, cicla. Secou. Chegou em 200, cicla. Uhum. Então, como ocorre a ciclagem no modo VCV? Ocorre a Volume? volume, perfeito. Uhum. Então, o modo VCV, ele cicla a volume. Mesmo se o paciente estiver entrando, olha aqui, ó. Vou botar ele para entrar na ventilação. Olha lá. Isso não muda nada, tá? Uhum. É, tá fazendo só o que. Tá vendo essa sincronia aí? É Eu outra não consigo. ciclagem. Não tá estranho o gráfico? Eu vejo assim, tá estranho. Agora Bora ver vai se eu vou saber o que corrigir. é. Bora ver se eu corrigi. Ó, corrigi. É, já melhorou. Beleza? Ó, Uhum. não é o paciente entrando agora? Sim, E o volume tá quanto lá? 200, né? 200. Tá? Então, independente se for o paciente entrando, se não for o paciente entrando, vai Ele vai sempre mandar de ciclar qualquer jeito, volume. né? Exatamente. Uhum. Vai sempre ciclar volume. Deixa eu aumentar de novo aqui. Tudo bem? Tá. Então a gente já entendeu como ocorre
os dois tipos de disparo, né? Em VCV, tá? Na verdade, não são nem dois, são três, né? Pode ser disparo a tempo, disparo a fluxo ou a pressão, a depender da escolha da tua sensibilidade. Então, são três tipos, né? Disparo a tempo, disparo a fluxo ou disparo a pressão, tá? Como é que cicla no VCV? O modo VCV cicla a volume. Volume. Atingiu o volume, cicla. Atingiu o volume, cicla. E o modo VCV, ele possui um limite também. Imagina que tu tens um carro que ele só anda a 1 quilometragem. Que nesse caso aqui agora tá quanto? 22? 22. Então, ó, logo no início do ciclo, segura o 22, ó, e manter, ó, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Então, o limite do modo VCV é o fluxo. Fluxo inspiratório, para ser mais preciso, tá? Então, o modo VCV é limitado a fluxo. Bora resumir tudo? Modo VCV pode ter o disparo a tempo, como está agora. A tempo de quem, Walter? Da frequência respiratória, que vai determinar aquela janela de tempo. Janela de tempo, tá. Tu pode também ter disparo a fluxo. Epa, peraí. Tá Não tá tudo disparando descompensou. não. Descompensou. Matou o paciente. Descompensou bonito. Agora, garota. Agora tá indo. Agora. Ficou desorientado. Desorientou um pouquinho. Agora, ó, disparo a fluxo ou posso ter disparo a pressão. a pressão. Esses dois últimos só vão acontecer se for o paciente disparando, tá? No modo VCV, a ciclagem ocorre a volume. E é limitado a fluxo. Beleza? Tá? Então, esses foram os tópicos que hoje eu quis trabalhar contigo. Tá bom? Esses foram os tópicos que eu quis trabalhar contigo. Então, vê que tem bastante material, bastante coisas, e sempre, antes de nós iniciarmos as próximas mentorias, tu vais me entregar uma atividade de fixação. Tá bom? Deixa eu anotar isso aqui. Tá. Beleza? Manda aí, manda a brasa. Qual que é a atividade de fixação? Percebes que eu marquei ali na tela alguns tópicos, né, do roteiro que eu te enviei? Olha que eu tô vendo aqui do lado. Marcado? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Quer que eu dê um zoom pra ti? Daí que eu tô olhando aqui a minha parte de perto, mas não tô vendo. Tá vendo agora? Ué, tu não tá olhando pra mim? Tá marcado, não. Tá aqui, não, menina, eu tô olhando azul. aqui. Olha aqui, ó. Como não tá marcado? Tô marcando aqui, ó. Tá marcando aí no teu. Eu tô olhando aqui pro meu. Como assim olhando pro teu? Não, tu tem que olhar pra Porque minha tu me mandou. tela. Olha pra minha tá tela. Dividido aqui. Olha pra minha tela, tá? Já tá vendo aí? Tô vendo. Então, isso que eu marquei foi o que a gente viu hoje. Tá? Isso aqui, ó, tá na metade da parte 1. Tá bem aqui, ó. O que a gente viu hoje foi isso aqui, ó. Tá na metade. A próxima metade são todas as variáveis diretas. Tá? A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, o que tu vais fazer? Tudo isso aqui são tópicos e subtópicos. Para cada um desses, abaixo
Tu vai escrever em palavras bem objetivas, no máximo ali um texto pequeno de 3 a 4 linhas, explicando de forma bem resumida, com as tuas próprias palavras, o que em cada um desses tópicos e subtópicos representam. Tá? Por exemplo, assim, interpretação gráfica inicial. Aí tem os subtópicos aqui, né? Gráficos escalares. Com as tuas palavras, tu vai desenvolver ali um pequeno texto de 3, 4 linhas sobre isso. Tá? Depois, característica do volume fixo, né? Lá no gráfico de volume e tempo. Como é que eu consigo interpretar no gráfico de volume, no modo VCV, que esse volume é fixo? Tu vai lá com as tuas palavras e desenvolver aquilo. E assim tu vais fazer tópico a tópico até aqui, ó. Até na interpretação modal. Tá? O que a interpretação modal fala? Sobre conceito de disparo, ciclagem e limite. Tudo bem? Tudo. Fechou? Fechou. Então essa é a tua atividade de fixação, tá? O que eu vou te sugerir? Não tenta, tá? Não tenta usar algum material externo para responder isso. Tipo assim, vou colocar no Google o que são gráficos escalares e vou escrever ele rápido. Senão essa atividade vai perder totalmente o sentido para ti. Eu fiz aqui umas anotações também. Boa. Qual que é a ideia? É tu rever a tua mentoria para poder responder as tuas atividades. Sim. Tá? Então, por exemplo, tem mais ou menos aqui, hoje, a gente ficou certinho, quase 2 horas de gravação, de vídeo gravado mesmo, tá? Se tu botar ali numa velocidade mais rápida, entendeu? Em bem menos tempo do que isso, tu consegue rever toda a tua mentoria. Não precisa ser tudo de uma vez, tá? Mas, poxa, hoje eu vou tirar para ver ali 15 minutos do vídeo. Ali, aqueles 15 minutos já vai conseguir ali, já o quê? Responder alguns tópicos. Entendeu? Eu vou ver mais 15 amanhã, ou daqui a 2 dias. Aí esse restante tu vai conseguir responder mais tópicos. E aí tu vai montar, tá? Eu queria que tu montasse isso sempre num documento de Word, tá? E assim que tu finalizasse todos os tópicos da tua atividade, tu pode me encaminhar. Não precisa ser necessariamente no dia da próxima mentoria, tá? Mas tu me encaminha para eu dar uma olhada e ver como é que tu estás absorvendo aquele conteúdo ali. Beleza? Então essa é a atividade de fixação, tá? E a outra coisa que tu sempre tem que recordar, sempre. Qual foi o último tópico que a gente parou? Tá bom? Aí deixa já anotado em algum local aí, para sempre que a gente for começar a nossa próxima mentoria, tu fala, olha, Walter, a gente parou no tópico tal. Tá? Beleza? Então o último tópico de hoje foi o tópico de interpretação modal. Né? Beleza. Disparo, ciclagem e limite. Perfeito, é isso. Fechou? Fechado. Tá ótimo, então. Tudo jóia, então, Tatiane. Tenha uma ótima sexta-feira, tá? A gente também. Até amanhã lá no forró. Eu acho. Tu vai ter que te virar nos 500. Rapaz, tá muito complicado eu ir. Mas bora ver. O Johnny vai te matar, hein? Quem manda ele me dar serviço? Ai, tá bom? Então, tá bom. Tchau, um abraço. Tchau, Walter.